Senhor de novo. Está tudo bem com a Igreja de Maria? É uma digna satisfação poder voltar a essa cidade, muito especialmente a essa igreja querida, e louvar a Deus pela vida do pastor Neto Biagino, presidente desse campo, a sua muito digna esposa, a pastora Elma, a primeira-ministra desse campo, para essa família toda que a gente quer bem, respeita e tem como amigo, conselheiro e um exemplo em nossa convenção. Os amigos que temos aqui, eticamente, citar o nome do pastor Ivanino, nosso amigo, nosso irmão, pastor Edson aqui na minha frente, Deus abençoe. Eu vejo ali Neto Neres, o Neto ficou grande, esqueceu de mim, mas eu continuo te guardando no coração. Diácono Assis, Deus abençoe. Pastor Praciano, amigo de longos anos. Pastor JB também, bom revê-lo. Deus abençoe. Pastor Jamir, com a honra, sua esposa, Deus abençoe. Abraçar a liderança dos jovens, na pessoa da irmã Sheila Saraiva. Que Deus continue em Sampaio, que Deus continue abençoando esse departamento. A igreja também servida de belos cantores, grupo de jovens cantor, de maneira linda. Quando eu crescer, eu quero cantar igual vocês. Tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o verso 40. É uma alegria estar, pouco acontece, mas quando acontece a gente fica alegre. Estar junto com a minha esposa, a pastora Cíntia, e 3 de nossas 4 filhas. Está conosco a Isabela, a Carol e a Julina, nossa caçula, mas a primogênita lá de casa já é casada e quase 2 anos já deixou o ninho, já mora bem longe da gente, mas nós louvamos a Deus pela nossa casa, pela nossa família. Eu sou pai de 4 lindas filhas, são lindas que eu puxava para a mãe. Se tivesse puxado para mim, só misericórdia. E eu vivo, pastor Neto, aquela frase bíblica: vive a tua vida com a mulher da tua mocidade. O nosso lar é fruto desse nosso relacionamento. Lá com o início dos nossos 20 aninhos, não pergunte a nossa idade agora, mas estamos alegres e gratos a Deus pela nossa casa. Eu fui ministrar no Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, em São Pedro da Água Branca, próxima cidade onde a gente mora, a gente está do lado do Maranhão. E daí o pastor apresentou: quero apresentar a esposa e filhos do pastor José Júnior. Ele levantou as filhas da pastora Cíntia e perguntou: quem é a pastora de vocês? A pastora ficou toda inchada, ganhou o dia. Quando a mulher percebe que alguém debitou a idade dela, ela fica toda alegre. O pastor voltou para casa toda alegre. Mas eu tenho louvado a Deus porque Deus tem conservado a minha esposa, a minha casa, a minha família. Versículo 40 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então tomou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas, tiradas do ribeiro, e colocou dentro do seu alforje. Diga assim: cada jovem, repita, cada jovem é um alforje nas mãos de Deus. Diga assim: cada crente é um alforje nas mãos de Deus. Assente-se, por favor. Queridos, quando a Bíblia conclui o período do Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Bíblia começa a trabalhar um viés histórico. São os livros históricos. Primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis de Israel, primeiro e segundo livro das crônicas dos reis de Israel. E o foco, ou alguns dos focos desses livros, se dá de maneira real, de maneira clara, para atuações monárquicas, sacerdotais, levíticas
proféticas, militares. Vale lembrar que sem isso, Israel não seria organizada enquanto nação. O viés de civilização dentro da conjuntura da nação de Israel, ele se dá porque o tabernáculo estava à disposição do povo, o sacerdote. Na titularidade do trono, Deus houvera levantado um rei. Nas trincheiras de guerra havia militares corajosos, valentes, para defenderem a nação, a lei, o próprio Deus e os seus compatriotas. No templo havia levitas para trabalharem em diversas áreas. É mais profundo do que a gente pensa, o trabalho do levita. E essa nação, ela sempre, por ter militares afinados, corajosos, aguerridos, ela sempre estava entrando em guerras, às vezes ordenadas pelo próprio Deus, às vezes provocadas por disputas diplomáticas, às vezes porque Israel queria, não aceitava o fato de perder o primeiro lugar no ranking, em se tratando de poder bélico, em se tratando de rol de homens para o seu exército, de formas que em Israel, no lastro bíblico, nós sempre vamos perceber alguém super habilitado com espada, com lanças, com escudos, cavalarias, carros reais, capacetes e também gravelas, que eram peças de metais utilizadas, amarradas nas canelas dos soldados, para que eles não fossem atingidos quando estivessem em seus cavalos por espadas ou lanças de exércitos adversários. E isso chegou na tônica dos dias dos filhos mais velhos de um homem chamado Jessé, um lado da raiz etimológica da palavra, do nome próprio dos cartórios lá em Israel, chamado Jessé, significa raiz. Os seus filhos mais velhos eram acostumados com a guerra, e eles estavam sendo, juntamente com todo o exército de Israel, afrontados por alguém, o povo filisteu. A Filístia é um povo antigo e é um povo que sempre travou guerras ferrenhas com Israel. Quando se fala a palavra Filístia, lembramos historicamente da palavra Filistim. Daí vem a palavra Palestina. Existe um lastro histórico aqui nisso que eu estou falando. No mínimo um ano de estudo ainda é pouco. E esse povo sempre, desculpem o meu português, perturbou a nação de Israel. Vale lembrar que no livro de Juízes, que também faz parte dos livros históricos da Bíblia, foi no livro de Juízes que Dalila recebeu propina dos filisteus para descobrir o segredo de Sansão. Sansão é alguém que é tipo de Cristo na Bíblia. Ele tem a gravidez da sua mãe anunciada por um anjo, e tem o seu parto anunciado por um anjo. Em uma aparição teofânica, o anjo fala para Manoá, o pai de Sansão, que a sua esposa daria luz ao filho, e ele se chamaria Sansão, e sobre ele era para ser feito o voto do nazireado: não tocar em defunto, não ingerir bebida forte, não tocar em corpo impuro ou pela perda excessiva e demorada do sangue ou por alguma outra patologia. De forma que isso era mistério, inserido, embutido no bojo da cultura da vida de Sansão. Da mesma forma também o anjo Gabriel falara, confirmando o anúncio preditivo de vários profetas com palavras predecessoras sobre a pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Golias, o filisteu perturbador,
estava afrontando o exército de Israel aproximadamente por 40 dias. E é bom imaginar que se você tem localizado em algum ponto no local um exército afrontado, isso é caracterizado por humilhação, isso é caracterizado por menosprezo, rebaixamento de espírito, de ânimo, de tudo aquilo que é qualitativo para um exército que está lutando. Em determinado dia, Davi vai levar alimentos. É bom lembrar que antes de alguém colocar pedras no alforje, alguém coloca pão dentro da vasilha. Só derruba o adversário quem alimenta o irmão. Só derruba o guerreiro opositor quem leva pão para o irmão. Não adianta querer derrubar o adversário e deixar o irmão com fome. Não adianta querer derrubar o opositor e deixar o irmão de barriga vazia. Eu quero ser esse irmão para levar alimento para alguém. Com a licença do pastor presidente, olha no olho azul desse crente limpo e cheiroso do teu lado e pergunta: você vai me deixar alimentar? Estou com fome na hora da guerra. Se ele negar o pão para você, que é irmão dele, imagina para quem não é irmão. Quem libera o pão para matar a fome do irmão é habilitado para soltar a pedra para derrubar o adversário. E ele levou alimento para os seus irmãos. Isso é socorro, isso é amparo, isso é parceria, isso é ser sombra para alguém. Quem leva pão está matando a fome de uma pessoa. Quem leva pão está matando a fome de uma família. Quem leva pão está matando a fome de um exército. Quem leva pão está matando a fome de uma geração. Jesus, em João 6,35, o texto de joanino declara: eu sou o pão da vida. Esse pão que veio matar a fome da nossa alma. E quando ele nos torna membros do seu corpo, nós temos direito de, na Santa Ceia, ingerir o pão que representa, é o emblema do seu corpo. A partir daí, o Evangelho vai nos ensinar que nós não podemos deixar irmãos, irmãs, órfãos, viúvos e viúvas e outros mais de barriga vazia. É por isso que em um colegiado de obreiros, a igreja primitiva, na sua liderança, assenta ao redor de uma mesa e decide instituir, criar os diáconos, que vem da palavra diaconia. No grego quer dizer servir. Servir não é apenas ministrar a palavra, isso é só um detalhe. Servir não é apenas cantar, servir não é apenas construir, servir não é apenas evangelizar, servir é levar o pão para o necessitado. Por que eu estou frisando isso? Porque o público jovem hoje na igreja não é um público pequeno, nem aqui, nem ali, nem acolá. É sempre grande o número de jovens nas igrejas. E a Bíblia diz que essa ala da igreja é a ala que possui a força. Então vamos usar a nossa força para carregar cestas básicas, para levar a casa daquele irmão lá no bairro periférico, para levar um bujão de gás cheio. Não leva o vazio não, leva o cheio para alimentar a casa de alguém, para ajudar a fazer a mudança da viúva necessitada. Nós não vamos levar os nossos decanos com 60, 70 e 80 anos. Eles vão apenas nos habilitar com a experiência deles, e nós vamos entrar com a força para deixar o arraial alimentado. Arraial com fome não consegue vencer a guerra. Já pararam para analisar por que inúmeros irmãos e irmãs em estado de deficiência financeira por N motivos, de classes essas ou aquelas, eles demoram a entrar no ritmo do bom hábito bíblico de congregar. E a gente fica daqui com o nosso Sérgio Moro na nossa mão, acusando e apontando. Às vezes aquela família não está aqui porque não tem um calçado, aquela família não está aqui porque não se alimentou, não vai dar conta de vir a pé para o culto no dia de hoje. Mas pastor,
O que é isso? Eu estava em determinado lugar, no estado do Nordeste brasileiro. Durante o dia eu fui fazer uma visita com o pastor e eu contei uma casa parecendo Jacó. Tinha 12 crianças naquela casa. E eu memorizei a feição do papai e da mamãe daquela família. Um pessoal que mora numa casa de chão batido, de a parede de adobo e é coberta de palha a casa. Mas um povo que recebeu a gente, servindo um cafezinho coado na hora daqueles copinhos de alumínio. A geladeira deles era um pote artrepado em riba de uma furquia, como diz Toninho de Aripibu e um de seus hinos. E à noite chega um casal no culto apenas com uma criança. Eu não aguentei a curiosidade. Quando eu virei o pastor e perguntei: pastor, por que não veio todas as crianças? Ele disse: pastor, é triste, mas é verdade. 12 meninos só tem um par de sandálias. Ficam 11 em casa e vem com aquela sandália. Eu não aguentei e comecei a chorar. Sabe quem é que pode calçar essa família? É a igreja. Sabe quem é que pode vestir essa família? É a igreja, é o jovem. Nós somos alforjes produtivos nas mãos de Deus nessa última hora. Nós não somos alforjes rasgados, rotos, velhos, vencidos, abandonados. Não, Deus nos deu uma etiqueta do Calvário. Deixa eu te falar o nome dessa etiqueta. Essa etiqueta chama-se comunhão. Eu vou para o lastro bíblico em Atos com a igreja primitiva e tinham tudo em comum e se viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Davi dá um exemplo: não sou guerreiro, mas eu vou alimentar um guerreiro. Não sou guerreiro, mas eu vou levar o primeiro fast food, o primeiro iFood para um guerreiro. Os guerreiros estão com fome. Eu não estou na guerra igual eles. Eu não estou com a pressão psicológica. Eu não estou correndo risco de levar uma bala perdida, achada, comprada e mal paga. Mas eu vou alimentá-los em 2023. Recebe esse código de neurociência dentro da tua alma. Em 2023, sejamos alforjes, cheios de pães para essa geração que está caída, precisando da palavra e dos resultados de Deus. Ele entrega o alimento para os seus irmãos. Davi era obediente, o pai que mandou ele levar. Davi não era burrinha, não era pão duro, não de gordura assada. Tem gente que você chega na casa dele 10 para meio dia. Você vem numa jornada lá de Cafarnaum, numa perna, no canto de uma perna. E ele olha na tua cara com a cara mais lambida e pergunta assim: mano, você quer almoçar? Eu digo: não, quero colher os poucos do dia que está aí, mais de 1000 pés para colher. Vai dar meio-dia, eu não quero almoçar, olha para a minha cara. Tem gente que é descabido. Ele conta 8 pessoas na sala, ele tem 4 bifes na geladeira. Ele vai lá e parte rapidola para que todos comam 50% de cada bife. Meu Deus do céu, quando Deus te levanta, você é fonte de abastecimento para uma geração. Você recebe essa palavra? Quando Deus te ergue, você é fonte de abundância para uma geração. Comece alimentando os seus irmãos, que você vai alimentar a sua nação. Comece investindo as crianças da igreja, as crianças do bairro. Comece ajudando os casais da igreja, os casais do bairro, para que você alcance Rio Maria, Pará, Brasil e outras partes desse planeta. Quando terminou a tarefa de entregar os pães, quando terminou a tarefa de entregar a comida, o alimento, o chape-chape, a garupa, o nhame-nhame para os seus irmãos, aí a cabeça de Davi virou a chave. Eu termino a minha tarefa de alimentador, eu aciono o play de guerreiro. Quando meu irmão está alimentado, ele agora vai fazer retaguarda para mim. Ninguém faz retaguarda com fome, tem que estar alimentado, suprido e nutrido. Ele deu uma volta, ele farejou o arraial e percebeu aquele cenário: Israel acuado, as manchetes
declararam em seus podcasts que Israel estava à mercê de uma grande derrota, mas os jornalistas estavam enganados. Já estava pisando no arraial, na trincheira de guerra, o guerreiro que tinha acabado de alimentar os seus irmãos, mas agora ele ia derrubar aquele adversário. Levante a sua mão até o céu do Pará. As mãos que entregam pães, elas estão habilitadas para pegar a espada. As mãos que entregam comida, elas estão habilitadas para pegar as pedras do ribeiro. O ribeiro é o rio de Deus. Tem gente que quer acessar o rio de Deus com o irmão com fome, o irmão sem teto, a irmã dormindo na chuva, a criança sem calçado, mas ele quer mostrar intimidade. Acessar o ribeiro é intimidade. O ribeiro é pequeno, o ribeiro não são os 7 mares e os 5 oceanos que formam a bacia hidrográfica do planeta. Ele não tem água para afogar uma manada de elefantes, mas ele tem água para molhar as pedras do guerreiro. As pedras do guerreiro nunca serão secas, porque quando a pedra vem para a tua mão, ela vem lavada pela palavra de Deus. No texto joanino, Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Descer do ribeiro não é para nadar, mas tem acesso a pedras. Descer do ribeiro não é para surfar, mas tem acesso a pedras. É melhor estar num lugar que todo o tempo tem pouca água do que se molha hoje e seca daqui a um ano. Molha hoje e fica 2 anos seco. Não, o ribeiro ele sempre tem a sua correnteza fraquinha, pouca, mas tem que ter pouca água, mas sempre tem água. Guarda isso, a água do ribeiro é pouca, mas sempre eu vou encontrar as pedras molhadas. Das 5 pedras que ele pega, ele destaca a pedra Deus forte e coloca dentro do seu alforje. O alforje é uma espécie de um bornal. Alguém leva mel para um doente do alforje. Alguém leva farinha para um paraense, um maranhense raiz dentro do alforje. Alguém leva uma garrafa PET de feijão trepa-pau, feijão de corda, feijão verde, ou glória, dentro do bornal. Alguém leva remédio, boca do Zeca, pila contra. O pregador do tempo da pila contra é o antigo, é o novo, dentro do bornal. O bornal não é uma mala chique da Yves Saint Laurent, mas a vitória de Israel está dentro do bornal. É melhor ter bornal guardando a vitória do que não ter e você ficar perdendo hoje, amanhã e sempre. O alforje é lugar aonde está a vitória. Depois que você virou humano, você tem guardado coisas no seu alforje. Você já está lendo a Bíblia. Para quem começou dia 1º, já deu tempo de chegar no versículo 18 de Gênesis. Você está fazendo campanha de louvores. Você já ofereceu algum jejum esse ano. Já dá para contar mais culto que você matou, mais culto que você congregou esse ano. Eu falo agora diretamente com cabedal para o público jovem. Você tem guardado virgindade ou lascívia dentro do teu alforje? Você tem guardado vinho da ceia ou bebida alcoólica dentro do seu alforje? Você tem guardado respeito ou rebeldia dentro do seu alforje? Você está gritando com a mãe, pedindo pinico para o namoradinho de 3 dias, que você já disse que é seu príncipe, é nada. Seu príncipe é Deus. Seu príncipe é seu pai. Seu príncipe é seu pastor. Se liga, tá na real. Descostura esse alforje velho. Arranque esse zíper enferrujado desse alforje hoje. E Deus vai renovar o teu alforje. E você vai viver em 2023, derrubando o Golias do modernismo, da pecaminosidade, do estrelato, das redes sociais exageradas, do xingamento, da mistura com as trevas. Deus quer ver você no meio do arraial, mandando o gigante calar a boca, porque Deus vai te dar a vitória.
alforje guarda ou ele é rasgado? Você pensa que guarda e cai, perde no caminho, lá na frente você não acha nada. Deus vai renovar o teu alforje hoje. No final do ano você vai contar testemunho. Eu guardei no meu alforje planejamento familiar. Eu guardei no meu alforje planejamento universitário. Eu aprendi a administrar o meu dinheiro guardando as estratégias no meu alforje. Eu não conseguia respeitar os mais velhos, mas Deus me ensinou e eu guardei no meu alforje. Eu gritava com tudo e todos. Eu pensava que eu era dono do mundo, vice-prefeito do céu. Eu expulsava Deus do jogo. Eu chamava o VAR, aplicava cartão vermelho do Espírito Santo. Eu era mas Deus me ensinou a ser humilde. Quem se humilha diante da potente mão de Deus, no seu tempo exato está falando de futuro. Na hora que a pedra Deus forte estiver dentro do seu alforje, é hora de Deus trazer o teu nome, o teu ministério, a tua característica, o teu perfil, o teu talento para a crista da onda. Golias vai estar caído, apenas esbaforindo em sangue, e você vai estar cantando o hino da vitória. Olhando para a Bíblia imaginariamente, rápido, aqui eu já estou passando no final, eu vejo, dentre alguns, eu quero destacar alguns alforjes aqui dentro da Bíblia. O ventre de Maria foi um alforje, para que Jesus, ao sair dele, chorasse na inocência. A cruz foi um alforje, para que Jesus chorasse salvando as nossas almas. A arca do tabernáculo foi um alforje para guardar a espada, para guardar a lei e para guardar a botija. A espada que eu digo referindo-me à vara que floresceu no deserto, apontando, tipificando, projetando, criando um paralelo, futuristicamente falando, para a pessoa de Jesus. O florescimento desse jovem guerreiro, com seu alforje cheio de pedras, nesse mundo odierno de então, que nós estamos vivendo, é muito necessário. Eu quero que você libere os tecidos da sua alma para Jesus florescer na sua vida. Eu tenho apenas 17 anos e falaram que eu sou aborrecente. Mentira de Satanás. Você é alguém que brilha. Você é alguém que em você Jesus floresce. Você vai florescer nos estudos. Você vai florescer nas profissões, nas graduações. Você vai florescer abrindo empresas. Você vai florescer abrindo startups. Você vai florescer conhecendo algo bom, para que Jesus seja glorificado na tua vida. Eu vejo rapidamente aqui a arca que Noé construiu em 120 anos. Voltando para o início da sua carreira, ele era um jovem quando ele começou a fazer a arca. Eu vejo aquela arca sendo um alforje. Aqui eu encerro. Esse alforje, a arca, feita por Noé, guardou a melhor instituição da humanidade. Fica em pé, por favor. Se você está aqui, seu papai e sua mamãe estão aqui, você é jovem, é tudo de jovem hoje, vai para perto do seu papai e da sua mamãe, por favor. Se você está aqui, seu papai e sua mamãe não estão aqui, vai para perto de algum líder, professor de escola dominical, líder de jovem, dirigente da congregação, enfim, não fique só. A arca de Noé, pastor Eliabino, pastor Elda, foi um alforje para guardar a família. Não foi alforje para guardar a igreja. Não foi alforje para guardar governos. Não foi alforje para guardar clubes, sindicatos, confederações. A arca guardou a família. Diga assim: a arca de Noé é um alforje para guardar uma pedra poderosa chamada família. Sabe por que Jesus venceu as trevas, o diabo, os demônios, o inferno e o pecado lá no Calvário? Porque Jesus é filho de um pai e de uma mãe, educado, criado de acordo com a tablatura da cultura judaica, aprendendo a profissão do pai, se tornou adulto e a história declara que ele era um homem experimentado em dores e no trabalho. Por quê? Por causa
do aparato família. Se o homem, atenção moças que querem namorar para casar, se o homem não é experimentado no trabalho, ele vai ser um lagartão de compasso na sua vida. Ele vai ser o presidente da convenção da preguiça na sua vida. Sai fora, chuta aquele laço, repreende. Deixa eu te dar outra dica. Se ele vai na feira no teu aniversário, ele vê um vestido de 150, 30, 10 e 5, ele compra de 5, pega desconto dele 20, 24 vezes. Ele não te ama. Para você, ele diz que é princesa. Ele está fazendo isso, meu Deus do céu, e para outras mulheres, cantor. O que ele vai fazer? O homem experimentado no trabalho, primeiro ele providencia a casa. Deus primeiro providenciou o jardim e colocou o casal. O homem providencia a casa para colocar a esposa. Se ele só quer saber de roupa de marca, pizza aqui, hambúrguer ali, hambúrguer artesanal, não sei mais o que, tênis da Vans, camiseta da Nike, e ele ainda não providenciou a tua casa, desconfia, abre o olho, vai orar, vai jejuar. Tem uma arca grande te esperando. Essa arca foi construída por alguém que ama a família. Essa arca vai ficar 40 dias em cima de água, mas não vai afundar, porque a Bíblia diz: se você passar pelas águas, você não vai afundar. É dilúvio, é crise, é dor, é pandemia, perseguição, mas a arca está guardada pelo Deus de Israel, o Senhor que ama a família. Fecha os teus olhos que eu vou devolver o microfone, por favor. Deixa eu te falar algo, apenas me escuta de olho fechado. Os animais subiram, pastor Placiano, na arca. Subiu o casal de cada ave. Na hora que subiu o casal de pombinhos, pregador Ivan Lima, subiu o Espírito Santo para dentro da arca. 40 dias a porta trancada, a janela trancada, mas não teve uma confusão entre Noé, a esposa, os filhos e as noras. Ninguém bloqueou ninguém postou carinha chorando, ninguém disse assim: minha sogra é nojenta, ninguém disse assim: estou de saco cheio com meu pai, Noé não disse assim: que essa meninada não quer nada com a vida. Sabe por que a família ficou de boa, tranquilo? Sabe por que a família ficou na paz? Porque o Espírito Santo estava na arca. Teu alforje tem que ter Espírito Santo. Ele é liberado, já foi cantado aqui, eu concordo. Deixa ele introjetar, fecha só os olhos na tua vida agora. É início de ano, não tem como conviver em família com o alforje rasgado e sem o Espírito Santo. Deixa ele te dar um alforje novo. A pedra do ribeiro vai vir para a tua mão e você vai vencer os teus adversários. Fica perto, abraçado com quem é da tua família, que eu vou orar pela tua vida agora. Pai querido, essa igreja é um campo que tem uma liderança, um pastoreio, um sacerdócio de excelência, e esse campo tem um staff de departamentos, e dentre eles eu destaco a liderança de jovens, um departamento, meu Pai, visionário na Assembleia de Deus. Eu estou pregando hoje, mas daqui a 10, 15, 20 anos, os jovens estarão gerenciando o banco, gerenciando fazendas, os jovens estarão pastoreando, sendo dono de hospitais, lojas, empresas, os jovens estarão dentro e fora do país, fazendo diferencial. Meu Deus e meu Pai, que eles estejam na arca com a família, na arca da oração, na arca do temor, da obediência, do quebrantamento, na arca do diálogo, na arca da coragem, na arca da paciência, na arca da busca do batismo. Que o jovem solteiro entre para dentro da arca com a mulher certa da vida dele, que a jovem solteira entre para dentro da arca com o rapaz certo da vida dela. Não deixa o eu enganar, o coração do homem enganar, não deixa as trevas enganarem, mas que o Senhor proteja o alforje da emoção, o alforje do psicológico, o alforje dos sentimentos, e que a arca que eles estão vivendo seja cheia do Espírito Santo esse ano e até o dia da tua volta. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e cremos, e ministramos uma bênção sobre essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abraça a pessoa que está do teu lado.
Talvez esse ano você não abraçou seu papai ainda, sua mamãe, seu irmão, sua irmã. A tendência pode ser, a tendência é que a gente ache que o coleguinha é melhor, a coleguinha é melhor. Eu sempre falo, colega é resultado do colégio. Colega, coleguismo. Colega não é amigo. Amigo é irmão mais velho, é pai, é mãe, é pastor, é líder. É servo de Deus que tem vida no altar. Nossos alforjes só terão pedras se nós frequentarmos o reino de Deus. Eu desejo um ano excelente a você, a sua família, toda a sua casa. Que o seu ministério, o seu chamado, que a sua existência seja um alforje para essa geração. Que nossos jovens consigam vencer os Golias que esse mundo globalizado ergueu diante deles. Amém? Que essa juventude consiga continuar sendo exponencial, marcando uma geração para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe.